Olá, tudo bem com você? Você sabia que em algumas frações ela apresenta no seu denominador uma raiz não exata, ou seja, um número irracional? Meu nome é Jezreel Sógenes e hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. Quando nós temos uma fração e o seu denominador é irracional, nós podemos obter outra fração igual a ela com um denominador racional. Esse processo é chamado de racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores é justificada pelo fato de que, se nós fôssemos calcular uma divisão onde o seu divisor tem infinitas casas decimais e que não se repetem, seria uma divisão muito trabalhosa. Então, o que é feito? Racionaliza os denominadores. Vamos pegar aqui como exemplo 1 sobre a raiz de 2. A aproximação da raiz de 2 é 1,4142135. Então, seria muito complicado resolver uma divisão onde o seu divisor tem esses números. O processo de racionalização de denominadores consiste em você multiplicar a fração que tem o seu denominador irracional por outra fração em que seja equivalente a 1. Então, o produto dessa multiplicação tem que ser uma fração em que o denominador seja um número racional. Como assim uma fração equivalente a 1? Uma fração igual a 1 seria, como exemplo, 5 sobre 5. Então, seria 1, porque 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, vamos pegar aqui como exemplo novamente a fração 1 sobre a raiz de 2. Se a gente for fazer o processo de racionalização desse denominador, ela ficaria desse modo, onde seria 1 sobre a raiz de 2 vezes 1, que seria igual a 1 sobre a raiz de 2. A gente multiplicaria ela por uma fração equivalente a 1. Então, vamos pegar aqui a raiz de 2 sobre a raiz de 2. Então, quando a gente vai fazer a multiplicação de 1 sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2 sobre a raiz de 2, ficaria uma multiplicação do seguinte modo, em que o de cima seria multiplicado pelo de cima e o de baixo multiplicado pelo de baixo. Então, o resultado final seria 1 vezes a raiz de 2, que daria a raiz de 2, sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que daria a raiz de 2 ao quadrado. Como a raiz de 2, o denominador tem a raiz de 2 ao quadrado, poderíamos aplicar uma das propriedades da radiciação, em que nós eliminaríamos o expoente e o índice da raiz, que ficaria somente o 2. Então, a fração final obtida é a raiz de 2 sobre 2. Então, observe que depois da racionalização, nós obtemos uma fração com um denominador racional. E é muito mais fácil você calcular a raiz de 2 sobre 2 do que calcular 1 sobre a raiz de 2. Vamos ver agora algumas situações em que você pode encontrar uma fração com denominador irracional. Na situação 1, nós vamos racionalizar o denominador de 2 sobre 3 raiz de 8. Então, ficaria assim, 2 sobre 3 raiz de 8 vezes uma fração equivalente a 1, que nesse caso nós vamos utilizar raiz de 8 sobre raiz de 8. Então, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes raiz de 8, 2 raiz de 8. E 3 raiz de 8 vezes raiz de 8. Então, quando a gente faz a multiplicação entre as duas raízes, da raiz de 8 vezes a raiz de 8, vai ficar a raiz de 8 ao quadrado. Então, aplicando aquela propriedade da radiciação, nós podemos eliminar o expoente e o índice da raiz. Então, vai ficar só o 8. Então, a multiplicação ficaria 3 vezes 8. E o resultado final seria raiz de 8 sobre 12. Lembrando que o resultado de a raiz de 8 sobre 12, o 12 ele não foi o resultado da multiplicação de 3 vezes 8, e sim porque 3 vezes 8 dá 24, e 24 por 2, simplificado com os 2 que estavam em cima,
então ele fica 12. Por isso o resultado deu raiz de 8 sobre 12. Agora vamos racionalizar o denominador de 3 sobre a raiz quádrupla de 3. Como é que vamos fazer aqui? Nós vamos ter que multiplicar por uma fração equivalente a 1, que nesse caso nós vamos fazer com a raiz quádrupla de 3 elevado à terceira potência sobre a raiz quádrupla de 3 elevado à terceira potência. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então nós vamos ficar com 3 raiz quádrupla de 3 elevado à terceira potência sobre a raiz quádrupla de 3 elevado à quarta potência, porque foi uma multiplicação de radicais. Então, como ficou a raiz quádrupla de 3 elevado à quarta potência, nós vamos eliminar o expoente e o índice, então vai ficar só o 3. Como o resultado final foi 3 raiz quádrupla de 3 elevado à terceira potência sobre 3, nós podemos simplificar o 3 pelo 3 de cima. Então, vai ficar somente a raiz quádrupla de 3 elevado à terceira potência. Situação 2. Agora, vamos racionalizar o denominador de 3 sobre a raiz de 3 mais 1. Como nesse denominador há uma adição em que uma das parcelas é um número irracional, nós utilizamos o produto da soma pela diferença para racionalizar o denominador. Então, 3 sobre raiz de 3 mais 1, nós vamos multiplicar por uma fração equivalente a 1, que nesse caso vai ser raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 menos 1. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Que vai dar o resultado de 3 vezes raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Como essa raiz de 3 está ao quadrado, você pode eliminar o índice pelo expoente. Então vai ficar só o 3. E 1 vezes 1, que seria 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, o resultado ficaria assim. A raiz de seria 3, raiz de 3 menos 3 sobre 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, o resultado final é 3 raiz de 3 menos 3 sobre 2. Agora, vamos racionalizar o denominador de 2 sobre a raiz de 2 mais 5. Bem, nesse denominador há uma adição com dois números irracionais. Então, nós vamos multiplicar ele por uma fração equivalente a 1, que nesse caso vai ser utilizado a raiz de 2 menos a raiz de 5 sobre a raiz de 2 menos a raiz de 5. Fazendo a multiplicação entre essas duas frações, nós vamos fazer o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E o resultado vai dar 2 vezes a raiz de 2 menos a raiz de 5 sobre a raiz de 2 ao quadrado menos a raiz de 5 ao quadrado. Utilizando aquela propriedade dos radicais, nós vamos eliminar o expoente e o índice das duas raízes aqui de baixo e vai dar 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 5 sobre 2 menos 3. E o resultado final é menos. No caso, a fração ela fica negativa e o resultado é 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 5 sobre 3. Muito obrigado por assistir até aqui. Essa foi a aula de hoje. Na descrição tem um link com a atividade e o resumo para ajudar a fixar melhor a aula de hoje. Se inscreve no canal para ajudar nosso trabalho aqui no YouTube, ative o sininho das notificações para saber toda vez que for postado um vídeo novo aqui no canal. Deixe seu like para saber que vocês estão gostando do trabalho que nós estamos fazendo aqui. Comente dando sugestões de como nós podemos melhorar e compartilhe esse vídeo, porque você compartilhando esse vídeo, você vai estar compartilhando conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.